Aumentar as vendas é vital para o seu negócio de alimentação. E nós sabemos que esse segmento tem uma concorrência muito grande, é bem acirrado mesmo. E para que você consiga sair na frente da concorrência, você precisa estar de olho em duas situações. Primeiro, entender o que o seu concorrente está fazendo nesse momento e qual é a demanda que o seu cliente tem no seu restaurante. E nós vamos começar agora a trabalhar cada um desses passos para que você tenha um restaurante aí de sucesso. Olá, eu sou a Dani Cavalli e este é o seu canal para você aprender ideias inovadoras e aplicar aí no seu restaurante. Aqui você vai conseguir crescer o seu negócio de forma exponencial. Então vem comigo. Se você não me conhece, eu sou a Dani Cavalli, eu trabalho desde 2015 nesse segmento de restaurantes, fiz faculdade de gastronomia também, trabalhei muito no operacional como cozinheira, confeiteira, chefe de cozinha, gerente. E aí, em 2020, eu comecei a trabalhar com consultorias. A partir do início da pandemia, eu migrei para essa área de consultorias. Já fidelizei mais de 60 clientes e agora eu resolvi vir para o online. E eu quero trazer para você, dono de restaurante, você que trabalha nessa área de restaurantes, muitos insights que vocês vão entender o porquê que é importante e vão aplicar aí no negócio. Eu tenho certeza que vai vir muitos resultados. Então vem comigo que a gente tem muito conteúdo por aqui. E agora eu quero te falar uma coisa que talvez vai te dar um friozinho na barriga aí. Traga um cliente oculto para o seu negócio, para que ele vá lá avaliar o seu negócio. E para almoçar, para jantar, pedir entrada, prato principal, sobremesa, para olhar todos os quesitos do seu negócio. Desde a hora que ele vai no banheiro, se está tudo limpinho, organizado, o atendimento, como que ele é recebido, se ele é direcionado para um local específico ou não. Só que tem uns pontos importantes. É legal que você não esteja no seu restaurante nesse momento e que os funcionários que estão por ali não saibam que você e esse cliente oculto são amigos ou conhecidos. Para que eles tratem de uma forma normal, como eles tratam todos os clientes quando você não está na casa. E aí ele vai pedir entrada, prato principal, bebidas, e vai estar sempre analisando como é que os seus garçons atendem esse cliente, do início ao final do serviço. É legal colocar algumas notinhas, assim, de 0 a 10, por exemplo, como que estava a comida, como que foi o atendimento de modo geral, se tem alguma consideração para fazer e tudo mais. E aí você, dono de restaurante, quando você já tiver toda aquela lista daqueles concorrentes, você vai nos seus concorrentes e vai seguir esse mesmo script e vai fazer dos concorrentes. E aí, olha que coisa interessante. Você tem dados para fazer uma análise com frieza. Uma coisa muito delicada é que quando a gente fala do nosso negócio, é algo que a gente acredita, que a gente ama. E é difícil a gente, às vezes, dar uma nota baixa para o nosso negócio, né? Por isso que é legal uma outra pessoa fazendo o nosso negócio e a gente fazendo os nossos concorrentes. E aí, com esses dados, com esses números, com essas informações, aí sim, o que você vai fazer? Você vai criar um plano de ação. Nesse plano de ação, você vai definir quais são os pontos mais críticos para você melhorar aí no seu negócio. Olha só que interessante. Eu já falei para você de concorrência, como sair na frente do concorrente, como fazer perguntas abertas. Então, isso serve tanto para o seu cliente como para os seus funcionários também. Se você, às vezes, está com dúvida de alguma coisa que está acontecendo, pergunta aberta para os colaboradores funciona muito bem. E como que você avalia e como que você faz um plano de ação aí no seu negócio. Agora, na segunda parte dessa nossa aula, eu vou te trazer estratégias para o cliente que já está dentro do seu negócio, para que você consiga, sim, aumentar drasticamente as suas vendas, que isso é uma coisa que eu sei que você está nesse vídeo, porque é algo que você realmente espera ouvir por aqui. Primeira coisa, gente, isso daqui talvez você já ouviu falar, talvez seja algo simples, mas no fundo você não aplica. Então eu vou falar mais uma vez. Conheça o seu cliente, treine a sua equipe para chamar o seu cliente pelo nome. O nome dele é muito importante. Uma outra coisa, sempre olho no olho. E a postura. Às vezes eu vejo o funcionário trabalhando um pouquinho assim,
ou com a cabeça baixa, caminhando pelo salão, sem olhar para os clientes, para não ser chamado. Afinal, aquela determinada área é a minha, as demais não são, então eu não vou atender só os meus. Gente, isso é péssimo para o restaurante. A equipe, ela precisa estar engajada, motivada para isso. Se você quer receber vídeos sobre engajamento de equipe, digita aqui embaixo nos comentários e eu vou fazer um vídeo somente sobre isso para você, tá bom? Continuando aqui, recebeu o seu cliente, levou ele até uma mesa, deixou todos eles acomodados. O que geralmente acontece? Mostra para ele o QR Code ou entrega um cardápio e o garçom vira as costas e vai embora. Aqui já são 2 erros que eu vou mostrar para vocês. Gente, QR Code foi uma coisa muito interessante. Surgiu durante a pandemia com mais ênfase, né? Popularizou-se durante a pandemia. Só que ele tem um problema, que eu vejo muito nos restaurantes. E já aconteceu comigo várias vezes, sendo cliente no restaurante. Você tá ali conversando com uma pessoa que foi almoçar, jantar contigo, e aí você pega o seu celular para abrir o QR Code. Isso que você pega, você vê 1, 2 mensagens importantes que entrou e você começa a responder essas pessoas. Só que você perde a linha e quando você vê, já faz 5 minutinhos que você está ali mexendo no celular. Você deixou a outra pessoa olhando para você, esperando você fazer, ou ela já pegou o celular, também aconteceu a mesma coisa com ela. E aí lembrou que tinha pegado o celular para usar o QR Code, né, para visualizar o cardápio através do QR Code e perdeu o foco. Então, cada vez que você leva o seu cliente a ele pegar o celular dele na mão, você está distraindo ele do seu mundinho ali presencial. O ideal é que você traga o seu cliente para aquele momento, que você torne aquele momento algo único. E você tem essa oportunidade. O cliente já está dentro da sua casa. Então, o ideal é quando o garçom chega para entregar o cardápio, ao invés de ter o QR Code, sim, entrega o cardápio, mas você pode ensinar seu garçom a ser muito mais rápido que isso. Ensine o seu garçom a já falar, já oferecer as bebidas. E aí tem 2 formas. Ou você oferece uma bebida sem álcool e 2 bebidas com álcool, ou 2 sem álcool, 2 com álcool, 1 com álcool, enfim. Ou você pergunta para o cliente, vocês preferem bebida com álcool ou sem álcool? Beleza, o cliente falou bebida não alcoólica. Aí o que você vai fazer? Você já oferece 3 bebidas não alcoólicas. Exemplo, uma coisa bem simples, uma intermediária e uma um pouco mais complexa, com preço baixinho, intermediário e maior. Olha a estratégia aqui, gente. Ó, vão pegando ouro aí, vão anotando. Um suco de laranja ou um suco de melancia, gengibre e morango. E temos também uma deliciosa limonada suíça, que sai muito aqui na nossa casa. Olha a forma que eu ofereci. X, Y, Z. Só que a terceira opção eu enfatizei muito mais. Muito provavelmente porque essa terceira opção ela é um pouco mais complexa. Ela me traz sim uma melhor margem de lucro e ela é sim um pouco mais cara no cardápio. Mas como eu enfatizei e a diferença delas não são tão grandes, a probabilidade da pessoa comprar a última é muito grande. E nós temos que aproveitar essas estratégias. É diferente de eu falar assim, você prefere uma cerveja ou uma Coca-Cola? Gente, a margem da cerveja e da Coca-Cola é pequenininha. Esses produtos que já vêm prontos, industrializados, o preço que a gente recebe, a gente consegue colocar um pequeno percentual em cima para vender. Não é tão grande, não é lucrativo para o nosso negócio. Nós conseguimos geralmente gerar muito mais lucro quando somos nós que produzimos. A gente compra o insumo, manipula na nossa casa, gera um novo produto para vender. A margem de lucro ela é maior. Toda regra tem sua exceção. E para que você descubra a regra e a exceção, lá no final eu vou te trazer uma estratégia, tá bom? Então vem comigo. Beleza, seu garçom, você já ensinou seu garçom a oferecer as bebidas aí no seu negócio.
Para as bebidas alcoólicas, a gente vai seguir a mesma regrinha, tá? Oferece alguns drinks da casa, uns tradicionais e outros exclusivos da casa. Também é uma estratégia muito legal, porque a pessoa só vai beber aquele determinado drink ali, não tem em outro lugar, então ele vai ter que voltar para sua casa, se ele gostar, para tomar aquele drink novamente. Tem um restaurante aqui em São Paulo que ele oferece uma caipirinha 3 limões. Só que essa caipirinha, além dos 3 limões, que é o limão rosa, o limão siciliano e o Tahiti, eles também colocam algumas especiarias lá dentro. Eu desconfio que tenha anis estrelado, canela, mas tem mais alguma coisa. Eu já tentei várias vezes reproduzir em casa e nunca ficou exatamente igual. E faz com que de vez em quando eu volte nesse restaurante e eu lembre sempre desse restaurante por conta dessa caipirinha. Então, isso é uma estratégia. Isso não é uma coisa que eu vou em qualquer restaurante e encontro. É somente nesse local, entende? Esse tipo de coisa é muito legal a gente ter no nosso negócio. Agora, um outro ponto, gente. Respeite todos os passos do seu menu. Tem entrada, prato principal, sobremesa, a carta de drinks, carta de vinhos. Ofereça tudo na ordem correta. Exemplo. Vamos seguir essa analogia aí, que o garçom já recebeu os clientes, acomodou eles, ofereceu a bebida, agora ele vai oferecer a entrada. Essa entrada vai seguir essa mesma estratégia do X, Y, Z. Já vai falar logo, olha, nós temos uma deliciosa Caesar Salad, o molho é feito aqui na nossa casa, ele é sensacional. Temos também um carpaccio de patinho bovino, um pouquinho de rúcula por cima e mostarda Dijon, que é incrível. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu pessoalmente adoro. Um bolinho de bacalhau, que a receita é fidedigna portuguesa. Esse bolinho realmente sai muito por aqui. Dessas 3 opções que eu falei para vocês, qual você prefere? Eu não perguntei se o meu cliente quer a entrada. Eu já ofereci a entrada e o meu gatilho de venda foi: você prefere X, Y, Z? Eu já estou induzindo ele que a resposta é sim, e qual é desses produtos que ele vai levar. Além disso, nós temos algumas outras probabilidades também. Se o cliente ele não quer a entrada, faça isso já com o prato principal. E aí você pode oferecer pratos principais com preço um pouco mais elevado, se ele foi direto para o prato principal. É uma questão muito de você sentir, entender o seu cliente. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, gente. E faz isso com todos os passos, até o final. Entrada, prato principal, sobremesa, cafezinho, não pula nenhum. Sempre faz com todos. A próxima dica é: esteja sempre um passo à frente do seu cliente. Como que é isso, Dani? Como que é estar um passo à frente do meu cliente? Vamos lá. O cliente já comeu o prato principal. O que acontece muitas vezes? Gente, eu vou falar para vocês. É raro os restaurantes que eu vou e fazem isso que eu vou ensinar vocês. E quando fazem, me chama muita atenção. Os clientes da mesa, todos, terminaram de comer o prato principal, limpe a mesa. Seja o garçom, seja o cumim, limpe a mesa. E na sequência, já ali fazendo o serviço, já ofereça a sobremesa, seguindo a estratégia das 3 opções. E o cliente definiu qual é a sobremesa, eu ofereço o cafezinho. Posso trazer o cafezinho junto com a sobremesa? Posso trazer um café expresso junto com a sobremesa? Já induziu o que você vai trazer? Você só perguntou se é junto com a sobremesa ou se é depois. E pode ser que ele fala depois. Só que se ele disse depois, quer dizer que ele quer. E já está vendido, entendeu? Então faça isso sempre. Não é o segredo dentro dos restaurantes para que você consiga vender mais, é sempre como você se comunica com o seu cliente, é como você vende. E agora, gente, para finalizar essa parte de vendas, vou falar uma outra coisa para você. Talvez você deve estar se perguntando aí, Dani, mas qual os itens do meu cardápio são mais lucrativos, são mais interessantes? Aonde será que eu realmente ganho dinheiro na venda? Então vamos lá, o primeiro ponto é concorrência. Veja bem, muitos donos de restaurante
lugares que eu frequento, clientes meus falam para mim que a concorrência é muito acirrada, que a margem de lucro acaba sendo baixinha por conta disso. Eu quero te convidar para pensar junto comigo. É importante você identificar quem são os seus principais concorrentes. E como que você vai fazer isso? Veja bem, se o seu cliente, quando ele sai de casa para ir para o seu restaurante, ele tem a opção de ir num sushi, numa pizzaria ou comer num bistrô, num restaurante italiano. Todos esses são seus concorrentes. É tudo o que o cliente ele deixa de comprar para ir no seu negócio. Ou o inverso, ele deixa de ir no seu negócio para ir nesse concorrente, certo? Então ele sempre vai acabar comparando de uma forma ou de outra. Até mesmo outra situação, por exemplo, ele precisa jantar. Ele pode escolher pessoalmente ou comprar online de você ou do seu concorrente. Então, o delivery, para você que vende no presencial, também acaba sendo, sim, um concorrente. Mas aqui vamos tratar somente de restaurantes presenciais para a gente seguir essa analogia. Então, vamos lá. Você tem aí um restaurante italiano. Vamos supor que seja restaurante italiano e pizzaria. Seu cliente foi lá, aquele cliente frequente, ele jantou no seu restaurante, ele já foi várias vezes, não é a primeira visita dele. No final, vale a pena você, dono de restaurante, seu gerente geral, gerente operacional, se possível, bater um papo com esse cliente. E esse bate-papo, ele é um jogo de perguntas e respostas. E aí eu quero abrir um adendo. Quando a gente faz perguntas bem feitas, nós conseguimos ter as respostas que nós estamos buscando. Então, nunca faça a pergunta fechada, sempre faça a pergunta aberta. Pergunta fechada é aquela que a resposta cabe um sim ou não, gostei, não gostei, muito bom, muito ruim. Aqui não tem argumento. Perguntas abertas, a pessoa vai parar e vai pensar. Vamos lá. Por exemplo, o serviço no seu restaurante acabou de ser feito. Já finalizou tudo, já sobremesa, cafezinho, tudo. Aí, algum responsável, um líder aí do seu negócio vai chegar para o cliente, vai perguntar assim: gostou do nosso serviço de hoje? A pessoa vai dizer sim ou não. E isso não te agrega muito. Agora, se você chegar e falar para ele assim: olá, tudo bem? Ou você já está fazendo serviço? Você começa assim: nós ficamos muito felizes em recebê-lo aqui novamente. E sempre nós estamos buscando melhorar o nosso negócio. Eu quero saber agora de você. Você tem algo que nós podemos melhorar aqui dentro do negócio? Seja no serviço, no atendimento, nos pratos. Tem algo que você percebeu e acha interessante compartilhar comigo para que a gente busque melhorias? E o segredo aqui é ficar em silêncio e ouvir. Talvez o cliente nunca ia falar para você coisas que ele vê no restaurante que ele percebe, se você não chegar para ele e fazer essa pergunta aberta de quem quer aprender, de quem quer ouvir, de quem quer desenvolver. E aqui você tem uma oportunidade. Então faça isso. Eu acho legal fazer sempre com os clientes que já conhecem bem a casa, com aqueles clientes que vêm com bastante frequência. Mas também é válido você fazer com os novos clientes, sim, tá? Mas é os clientes frequentes que eles vão modulando qual é o perfil do nosso negócio, porque o nosso negócio não é para todo mundo. Isso é uma coisa que é muito importante você ter clareza, tá? Esse negócio, ele é para um determinado público, para uma determinada idade, que vai aparecer em predominância. O meu negócio geralmente frequenta pessoas de 40 a 60 anos. Quer dizer que não vai receber criança? Vai, mas talvez ele não vai ter um playground específico, um espaço específico para criança. Agora, um local que sempre recebe famílias, é muito interessante você investir em um playground, certo? Então, isso é importante. A primeira estratégia que eu estou te passando é perguntas abertas para você conhecer mais sobre o seu cliente, sobre a demanda do seu cliente.
E agora falando sobre concorrência, ainda nessa entrevista que você está falando com o seu cliente, você vai perguntar o seguinte para ele: Carlos, quando você deixa de vir no meu restaurante, você pode compartilhar comigo qual que é a segunda, a terceira opção que vocês têm, que vocês costumam ir? E aí o Carlos vai te falar, porque você já está ali conversando com ele, você já está trocando algumas ideias, não é aquela pergunta invasiva, seca, que chegou assim e a pessoa fica, ai meu Deus, e agora? Não, está no meio de uma conversa. É possível você fazer essas perguntas sem ser invasivo com o seu cliente. E aí ele vai te falar, quando eu deixo de vir na sua pizzaria, eu acabo indo naquele sushi fulano de tal. Ele é um concorrente seu. Seu cliente deixou de ir no seu restaurante para ir lá. E deixa o cliente falar um pouco mais. Se for um homem, muito provavelmente ele vai falar, porque minha mulher gosta muito de comer sushi, porque as minhas crianças gostam. Entenda o seu público. Entenda o seu público para que você consiga analisar ainda mais o seu negócio, tá? Depois você pode ir nesses restaurantes que seus clientes falaram para você analisar o que eles fazem de bem feito, para você buscar modelar. O que é modelar? É buscar implantar coisas semelhantes ali no seu negócio. Mas agora aqui vem a sacada de ouro, para que você consiga sair na frente da concorrência. Gente, isso aqui é muito importante. Se de repente você foi lá naquele sushi, que o teu cliente indicou, inclusive, para conhecer o serviço, aí você chega lá, você demora para ser atendido, você não é muito bem atendido, e algumas outras coisas acontecem durante o serviço, olha que oportunidade que você tem. Que tal o seu atendimento ser muito melhor do que já é? Melhor do que seu concorrente, melhor do que o seu já é hoje. Quanto mais você ajusta, você melhora os processos, você consegue sair na frente da concorrência. Para você sair na frente, tu tem que identificar as dores dessa concorrência, esses problemas que eles têm ali no dia a dia e tornar as suas histórias de sucesso, as histórias de sucesso do seu negócio, as pequenas histórias. Um dia você vai ajustar, vai focar muito lá na produção, lá dentro da cozinha. No outro dia, na parte de atendimento, de entrega, e vai desenvolvendo essa equipe, vai treinando essa equipe com muita constância, porque é essa entrega que vai fazer, sim, total diferença aí no seu negócio, certo? Gente, não tem jeito, precisa fazer as fichas técnicas. Começa fazendo as fichas técnicas dos pratos e das bebidas que têm os insumos mais caros, né? Seguindo lei de Pareto. Primeiro eu dou atenção para o que o insumo é mais caro, e depois até você conseguir fazer de todos os itens do seu cardápio. Você só consegue otimizar a sua margem de lucro quando você tem esse conhecimento total do seu negócio. E essa informação para o crescimento do seu negócio, gente, ela é primordial. Não dá para fugir disso. Então, faça todas as fichas técnicas. E depois, um segundo passo, para quem quer sair na frente dos concorrentes, é fazer engenharia de cardápio. Na engenharia de cardápio, você consegue entender quais dos pratos têm mais aceitação, quais os clientes compram realmente com mais frequência, isso através de dados, né, para você ter bastante precisão nisso, e quais têm maior margem de lucro. E aí a gente vai entender quais são os pratos que têm muito lucro, vende muito, os que têm muito lucro, vende pouco, os que você vende pouco e tem pouco lucro. E aí, tendo todas essas informações, você vai conseguir, sim, criar as melhores estratégias de venda aí no seu restaurante. Tem alguns produtos que eles são sazonais. Outros produtos, você consegue vender o ano todo. O preço, ele costuma mais ou menos ser o mesmo. E você consegue manter. É tudo estratégia. É com estratégia que a gente consegue aumentar o faturamento e a margem de lucro. Fez sentido para você? Conhece as fichas técnicas? Conhece a engenharia de cardápio? Se você não conhece, quer aprender a fazer, digita aqui embaixo. E aí, quem sabe eu trago um vídeo aqui para vocês falando sobre isso, tá bom?
Está gostando desse conteúdo? Então eu tenho um recado para você que é dono de restaurante. Eu tenho uma mentoria avançada, personalizada para donos de restaurantes que querem levar o seu negócio para um outro patamar. Se você quer fazer essa mentoria, entenda um pouco mais do que você vai aprender nela. Primeira coisa, a gente vai falar sobre liderança, como que você vai desenvolver os seus líderes no seu negócio, né? E como que você vai ter uma equipe engajada, trabalhando em prol do crescimento aí do seu negócio. A fazer a gestão de custos, né? Técnicas para você conseguir controlar desperdícios e maximizar a sua margem de lucro, fazer uma precificação correta aí dos itens do seu cardápio, isso melhora muito até para criar novas estratégias de vendas. E então eu vou explicar o que você vai ganhar com a mentoria Impulso. Você vai aumentar a sua margem de lucro de forma exponencial, fazendo todos os colaboradores trabalharem em prol do negócio, né? Então a gente tem algumas técnicas aí que a gente traz que não depende 100% da sua presença, e isso é muito importante porque todas as pessoas têm vida e precisa ter qualidade de vida, de repente cuidar de outros negócios ou de vez em quando sair para viajar, alguma coisa nesse sentido, né? Então o negócio ele precisa funcionar sem a sua presença, a gente desenvolve isso nesse período. Você ter uma gestão muito mais eficiente, você conseguir acompanhar esses números e entender o que precisa ser feito para o crescimento do seu negócio. Se você acha que você está nesse momento de transformar e alavancar o seu negócio, por gentileza, clica agora aqui embaixo, tem um link, se inscreve. As vagas elas são limitadas e por tempo limitado. Eu aguardo você. Se tiver algum assunto que eu falei aqui para vocês e ficou complexo, ficou em dúvida, comentem aqui que vai ser um prazer ajudá-los, ou respondendo os comentários ou trazendo novos vídeos. Galera, te pedir uma coisa. Até agora, eu trouxe muita informação gratuita, que você não encontra muitas vezes gratuito, cursos pagos, você está tendo aqui gratuitamente esse acesso. Então eu quero pedir agora uma gentileza para você. Por favor, dá um like aqui, clica no joinha, se inscreve no meu canal, que eu vou sempre estar trazendo estratégias, insights para você aplicar aí no seu negócio. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!